Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu me chamo Isaú. Eu senti de Deus de fazer esse vídeo porque o Espírito Santo me tocou para que pessoas que passaram pelo que eu passei venham ser tocadas e abençoadas. Aquelas que crerem, né? Bom, eu sou uma pessoa comum, não sou uma pessoa mística que vê as coisas, que prevê futuros, premonições, não. Eu apenas sou um jovem cristão que busco a palavra do Senhor e eu quero, irmãos, compartilhar com vocês uma experiência que tive com o Senhor Jesus. Bom, há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu estava passando um conflito na igreja. Eu tinha me desentendido com alguns irmãos. Eu, por ser evangélico por muito tempo, criei vínculos na igreja, fiz grandes amizades, mas chegou um momento em que eu já estava tão acostumado com toda aquela área de conforto que eu vivia na igreja, que não estava mais assim preocupado em saber se realmente eu estava servindo a Deus ou se eu estava servindo ao homem. Que o meu caso, eu já estava começando a servir ao homem, não estava na igreja como um religioso, não estava mais na igreja como um cristão autêntico, como o Senhor Jesus quer que nós sejamos. E eu não percebi isso. Por que eu digo isso? Porque o que aconteceu comigo foi porque justamente eu não estava alicerçado com o Senhor Jesus. Eu estava alicerçado em homens. E eu lembro que eu me desentendi com alguns irmãos, inclusive com um pastor da igreja que liderava a mocidade na época. E por eu ter muita intimidade com ele, no momento da tempestade, no momento da dificuldade, houve desentendimentos e eu acabei me afastando do Senhor. Mas eu me afastei do Senhor, como eu falei para você, porque eu não estava alicerçado no Senhor, eu estava alicerçado nos homens. Então o que aconteceu? Eu me afastei da igreja, me afastei assim. Eu ia para a igreja, mas eu não estava mais ali. Meu coração não estava mais lá. Eu ia para lá por ir, porque me acostumei e gostava de ir pelos meus amigos, eu estava lá e tal. Isso para Deus não significa nada, não adianta. E houve um dia que eu estava indo para a igreja e eu estava muito angustiado, uma angústia muito grande no meu peito, e eu falei: Senhor, eu não quero viver assim. Se o Senhor não me responder, se o Senhor não me der uma resposta, eu não vou mais de jeito nenhum para a igreja, de forma nenhuma. Vou ficar em casa, porque para mim ficar indo para a igreja desse jeito também eu não quero. Isso eu falei com uma angústia muito grande, com os olhos cheios de lágrimas e muita revolta. E isso eu estava andando na avenida indo para a igreja, com a Bíblia na mão. Assisti o culto de boa, tudo bem, fui para casa, fui dormir. Quando eu estava dormindo, aí foi que aconteceu. Nunca tinha passado por isso. Foi um sonho porque eu estava dormindo, mas o momento que eu vivi foi tão real, mais real do que este momento que eu estou aqui agora. Era muito real. Eu me lembro que eu entrava no céu, não me lembro como chegava lá. Eu só lembro que eu entrei no céu e lá é um lugar maravilhoso, lindo, fantástico. Tudo é puro, tudo é branco, tudo é delicado, tudo é perfumado. Foi uma experiência, irmão, assim, inexplicável. É um lugar que eu nunca vi igual na minha vida. E eu vi que neste lugar estavam muitas ornamentações como se fosse haver uma festa de casamento. Eram decorações de festa de casamento, tudo muito elegante, tudo muito bonito. E eu lembro que quando eu cheguei naquele lugar, eu olhei para o céu, olhei para cima, eu vi anjos voando, mas eles voavam numa velocidade muito rápida. Era muito rápido a velocidade daqueles anjos. Era rápido. Era assim, vum, 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 muito rápido. E eu não entendi aquilo. O que está acontecendo? Por que eles estão voando tão rápido desse jeito? Quando eu olhava mais adiante, eu via um lugar como se tivessem pessoas trabalhando, fazendo comida para essa festa. Quando eu olho bem, assim, que eu presto bem atenção, eu vejo aquele homem alto, elegante, forte, bem trajado, com todas as roupas, com roupas brancas, iluminadas, resplandecentes. E eu via Jesus. Eu senti no meu coração que era Jesus, mas ele estava de costas para mim.
E eu corri ao encontro dele. Quando eu cheguei próximo dele, com uma distância assim de 3 metros mais ou menos de distância, eu gritei: Jesus! E ele se virou para mim. Quando ele se virou, o rosto dele resplandecia. Não dava para ver os traços direito do rosto dele, que brilhava muito. Mas eu pude ver essa região dos olhos, que mostrava a expressão dele. A expressão dele para comigo. Irmãos, foi assim muito lindo ter olhado para o rosto de Jesus. Os olhos dele é como cristal, como diamante. É aquele brilho é como se fosse um diamante, uma pedra de jaspe, aqueles diamantes meio que lilás, assim, uma coisa, eu não sei dizer como que é, muito lindo. Mas a expressão dos olhos dele era uma expressão de tristeza. Ele não dizia uma palavra, ele apenas ficou me observando. Ele fixou os olhos em mim e ficou me olhando. Mas o olhar dele não era um olhar de condenação, não era um olhar de crítica, não era um olhar de desprezo, era de tristeza. Foi isso que eu senti quando ele olhou para mim. Naquele instante que ele estava olhando para mim, ele não olhou para a minha pessoa, eu, Isaú. Ele olhou para a minha consciência. É como se a minha consciência estivesse exposta e ele estivesse vendo tudo. E eu, naquele momento, me senti envergonhado diante do Senhor. Eu abaixei minha cabeça e fiquei com tanta vergonha, porque ele viu todos os meus pecados, ele viu toda a minha trajetória, toda a minha história. Ele estava olhando ali para mim com aquele olhar triste. Eu quis descartar, eu quis disfarçar. Como se nada tivesse acontecendo, eu levantei a cabeça e olhei do meu lado e vi uma mesa enorme, uma mesa que não tinha mais fim. Era muito grande essa mesa, com toalhas brancas, bem ornamentada, linda a mesa, mas muito grande, ela não tinha fim, muitas cadeiras. Eu dizia assim: Senhor, já que eu estou aqui, eu quero me sentar na tua mesa e quero saber qual é o meu lugar. O que é que o Senhor tem para mim? Qual é o lugar que eu vou me sentar? E ele olhava para mim. Aí foi quando ele respondeu. Ele não tinha falado nada até então. Então ele levantou o braço, assim, dessa forma, e apontou assim, e disse: vá no final dessa mesa e procure um anjo, e ele vai lhe dizer o que tem para você. Foram só essas palavras que ele disse. E eu: tudo bem, Senhor. Eu fui todo animado, como se nada tivesse acontecendo. E quando eu ando bastante, mas a mesa não tinha fim. Eu lembro que eu cheguei num lugar onde tinha como se fosse uma casa, um lugar onde várias pessoas trabalhavam, fazendo massa de pão, como se fosse uma massa branca. Tinha muito como se fosse trigo. Eu sei que era uma massa branca para um pão que eles estavam preparando. E eu lembro que eu olhei e vi um anjo, mais ou menos de uma estatura acho que não tinha nem 1 metro de altura. Ele era pequeno, ele era baixinho, mas ele era muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Ele era perfeito. O cabelo dele, o que mais me chamou a atenção foi o cabelo dele, os olhos dele e a forma como ele me tratou. Ele me tratou de uma forma tão carinhosa, mas tão linda, que eu fiquei assim maravilhado com aquilo. Eu disse: meu Deus, nunca ninguém tinha me tratado assim. Que coisa boa que é estar aqui, que é estar com os anjos do Senhor. Eu pensei no meu coração. Aí ele olhou assim para mim, ele estava distraído. Eu olhei: o Senhor Jesus me mandou aqui falar com alguém. Eu acho que foi com você. Você é o anjo que ele mandou falar. Muito bom aquele momento. E ele disse assim, eu falei para ele: o Senhor Jesus disse que você tinha algo para me mostrar. E ele disse: o Senhor Jesus te mandou aqui? Tudo bem, então vamos. Quando ele disse vamos, num piscar de olhos, nós não estávamos mais ali. Estávamos num lugar como se fosse um paraíso. Um lugar com grama verde, com montanhas, com horizontes lindos, assim, um lugar maravilhoso. E o clima era muito agradável, um clima refrescante. Eu lembro que a brisa, quando vinha, tocava em mim, eu fazia assim, eu dizia: meu Deus, que lugar gostoso, que sensação gostosa, eu não quero sair daqui nunca mais. Enquanto eu estava ali maravilhado com aquele lugar, ele estava preparando uma carruagem. Ele estava amarrando como se fossem umas coisas. Essa carruagem, eu lembro que ela era ouro puro, linda carruagem, toda trabalhada no ouro puro, maciço. E ele estava ali, aprontando a carruagem como se nós fôssemos sair.
E eu todo feliz ali, maravilhado com aquele lugar. E perguntei para ele, como é que é teu nome? Perguntei pro anjo e ele falou o nome dele. Só que, irmãos, eu não lembro como era o nome dele, porque era muito complicado. Um nome que eu nunca tinha visto, que não tem aqui na Terra. Um nome muito diferente. Eu até achei engraçado. Eu falei, como você pode repetir? Ele pegou, falou. É assim, assim. Falou o nome dele, eu não lembro bem. E ele não estava mais com aquele aspecto todo feliz, ele estava mais sério. E eu vi ele preparando aquela carruagem e falei assim, ué, a gente vai sair? Pra onde é que a gente vai? E ele falou assim, muito sério, olha, Isaú, nós vamos ao inferno. Quando ele falou aquilo, eu falei, o quê? Nós vamos aonde? Ele, não, Isaú, nós vamos ao inferno. Eu disse, por quê? Pra quê? O que a gente vai fazer lá? Eu não quero ir pra lá, por favor, não faz isso, eu não quero ir pra aquele lugar. Eu ouvi dizer que é horrível, eu ouvi dizer que as pessoas são queimadas vivas, são torturadas. E lá é horrível, lá tem, os demônios são horríveis, eu não quero ver aquilo, eu não quero ir pra aquele lugar. O que foi que aconteceu? Ele disse, Isaú, porque no céu não entra bagagem. Você chegou aqui com ressentimentos, com mágoas. Você chegou aqui com o coração sujo. E no céu não entra iniquidade. É preciso que você vá comigo para que você venha ser julgado lá. Porque lá vai ter uma balança e vai ser colocado nessa balança o que você fez de bom e o que você fez de ruim. Se as suas obras boas forem maiores que as suas obras más, você vai voltar comigo. Mas se as suas obras más forem maiores, você vai ficar lá mesmo. E eu dizia, não, por favor, não faz isso, porque eu estou mal, eu não estou bem com Deus, eu sei, eu reconheço, mas me perdoe. E ele dizia, não há misericórdia, Isaú, aqui. O tempo já passou, agora é tempo de julgamento. E eu, meu Deus, ele me colocava naquela carruagem e me amarrava. E eu lembro de um detalhe muito interessante, que quando ele me colocava sentado na carruagem, eu aos prantos, ao desespero, porque eu disse, não tenho mais saída, eu estou ferrado. Eu pensei, e agora? Eu estava num lugar onde eu não tinha escolha. Então, ele me deu, eu me lembro que ele me deu duas coisas. Ele me deu um lenço, né, um lenço branco, para enxugar as minhas lágrimas, e ele pegou um tecido de cetim azul celeste e amarrou na minha cintura, como se fosse um cinto de segurança. E ele me segurou, eu estava ali, preso com aquele cinto. Então eu fiquei assim, sem entender o significado daquelas duas coisas que ele me deu. E naquele momento, quando ele terminou de amarrar o pano na minha cintura, eu falei, não, por favor, por favor. Ele desapareceu. Aquele lugar lindo começou a se apagar todas as luzes. E eu me vi em outro lugar, sem o anjo, sem a carruagem e sem aquele lugar bonito. Eu estava num lugar como se fosse um cemitério. Era uma cidade, mas era uma cidade como se fosse umas criptas de cemitério. Sabe aquela coisa antiga, suja, velha? Não tinha ninguém morando nas casas. Era um lugar vazio, um lugar escuro. E eu dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o pavor tomava de conta do meu coração, o desespero. E eu olhei adiante e vi que existia lá uma fila naquela rua. Uma fila enorme de pessoas. E eu dizia, ué, o que é isso? O que essas pessoas estão fazendo aqui? E eu lembro que via muitos jovens da minha igreja lá. Jovens que participavam do grupo jovem, eles estavam lá. Eles estavam lá naquela fila. Inclusive eu até entrei em contato com alguns e comentei, né? E eu estava ali naquele lugar e muito estranho. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Logo depois o Senhor Jesus ele me esclareceu isso, ele revelou o que significava aquilo. Mas não foi nesse momento, foi em outra ocasião. Que aquele lugar não é o lugar das pessoas que já morreram. Ali é um lugar onde as pessoas que estão vivas estão caminhando. Ali não era o inferno. Ali era um lugar onde as pessoas são introduzidas para depois ir para o inferno. Como eu ainda estava em vida, né, o Senhor estava me revelando, Ele me mostrou o caminho onde eu estava. Um lugar de escuridão, um lugar de trevas e um lugar de julgamento. Então Ele me revelou que eu estava andando naquele lugar e não sabia. Eu estava vivendo na terra normal, como se nada tivesse acontecendo, que era assim mesmo, pronto, acabou. Eu não tinha comunhão com Deus.
Eu ia para a igreja, não tinha comunhão com Deus, eu não orava, eu não lia a Bíblia. De vez em quando é que eu pegava e ia ler. Quando dava assim uma vontadezinha, quando eu via um vídeo que me emocionava, alguma coisa, eu ia lá e olhava. Mas depois eu esquecia. Mas eu estava ali, ó, ocupado naquela rotina do dia a dia, de fazer isso para a obra, de fazer aquilo para o pastor, de fazer aquilo na igreja, de fazer aquilo para a festa tal, que é ter uma comemoração não sei aonde, uma festa não sei aonde, tem que levar os instrumentos, tem que cantar, porque eu era, na época, um ministro de louvor. Olha só, ministro de louvor, cantando na igreja, com compromisso, todas as terças-feiras eu estava lá cantando, adorando ao Senhor. E o Senhor me mostrou onde eu estava cantando. Então, amados, é muito sério, a nossa vida espiritual ela é muito delicada. Nós temos que tomar cuidado com todas as coisas que nós fazemos nessa vida. Nós temos que tomar cuidado com todas as coisas que nós olhamos, com tudo que nós pensamos, com o que nós falamos, o que nós fazemos e aonde andamos. Porque qualquer vacilo, qualquer brecha que nós damos para o inimigo, ele entra. Prosseguindo testemunho, quando eu estava naquele lugar, eu clamei ao Senhor. Eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar deste lugar, eu lhe prometo que eu serei fiel ao Senhor nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Eu irei até aquelas pessoas que eu fiquei com ressentimento, com mágoa, irei pedir perdão uma a uma. Mas por favor, me tire daqui. Irmãos, foi só terminar de falar. Eu abri meus olhos, eu estava no meu quarto, já estava de manhã, e eu vi que aquilo dali foi uma visão do Senhor na minha vida. E eu me despertei a partir daquele momento. Então eu corri e escrevi tudo isso que eu estou contando para vocês foi que eu escrevi. Tinha mais detalhes, mas aí não consegui pegar tudo. Inclusive o nome do anjo que eu esqueci. Mas que foi o necessário para que eu viesse abrir os meus olhos. No dia seguinte eu fiz uma oração para o Senhor. Comecei a ser dizimista fiel, fazer as coisas corretas na igreja. E falei, Senhor, eu vou pedir perdão para os meus amigos da igreja, mas eu te peço que o Senhor me dê capacidade de perdoar de fato e de verdade. Que eu não venha fazer isso por medo de ir para o inferno, mas que eu venha fazer isso por amor. Aquele amor que o Senhor nos ensinou, que nós viéssemos ter para com o nosso próximo. Portanto, Senhor Jesus, coloque esse amor, coloque essa coragem para que eu venha fazer isso com sinceridade, de coração. Aquela pessoa fez muito mal para mim, ele me maltratou, ele me feriu, eu não tenho coragem. Irmãos, nós não temos coragem, nós não temos forças para nada. Quem nos impulsiona a fazer essas coisas que parecem ser impossíveis é o Senhor Jesus. Ele é quem nos impulsiona a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Foi o meu caso, eu falei, meu Deus, eu não consigo, mas eu te peço que o Senhor me dê aquele amor que o Senhor tinha, aquilo que o Senhor quer que realmente nós façamos para perdoar o nosso próximo. E eu me lembro que quando eu estava no meu trabalho, eu peguei o meu telefone e eu liguei de um por um. E na medida que eu ia falando com eles, eu ia chorando, meu coração ia sendo lavado, eu sentia aquele alívio do Espírito Santo. Sabe assim, quando você chora muito, você sente aquele alívio, mas é bem mais diferente, é bem melhor, é bem maior, porque é algo de Deus, não é algo humano, é algo do Senhor. Então a paz do Senhor invadiu meu coração, eu consegui falar com aqueles irmãos, eu pedi perdão de um por um, falei que amava eles, que eles me perdoassem, embora eles que tinham que me pedir perdão, mas eu não esperei eles fazerem isso. Esses que são fortes são os que pedem perdão, e o Senhor me deu força, e eu cheguei lá, dei exemplos para ele, falei, olha, não estou falando isso para me gloriar, mas eu estou falando isso pelo nome de Jesus, porque não é isso que Ele quer de nós, viver em comunhão, em sintonia agradável a Ele. Então, amados, eu digo isso para vocês. Quebranta o seu coração diante de Deus. Se existe algo que você não consegue fazer para o Senhor, peça para Ele. Ajoelhe-se diante do Senhor e peça de todo o coração. Meu Deus, eu não consigo, mas por favor me dá. Deus, Ele quer isso da gente. Ele quer que a gente peça para Ele, que a gente mude. O que mais importante no Senhor é isso aqui, ó. Para Ele, a nossa alma. A nossa purificação diante dele é essa, é o perdão, é a liberalidade, sabe? Chega de orgulho, chega de vaidades. O Senhor me derrubou do pedestal porque eu me achava muito importante, porque eu cantava, porque eu era muito bonito, porque eu me achava muito elegante na igreja. Eu não era nada.
Quando eu cheguei na minha casa, meus amados, no meu horário de almoço, que eu entrei no meu quarto e fui descansar, no momento em que eu fechei meus olhos, eu não dormi. Escutem só, meus amados, eu não dormi. Eu apenas fechei os olhos. No momento que eu fechei meu olho, que eu me deitei um pouco para descansar, veio uma cena terrível diante de mim. Um demônio com forma de cachorro negro, com os olhos de fogo saindo sangue. E ele vinha com uma violência tão grande para cima de mim, querendo me devorar. Diante de mim, ele se derretia todo, como se você estivesse jogando soda numa coisa que ela se desmancha, que ela vira aquele líquido. Foi isso que aconteceu. Aquele espírito, ele estava na minha vida, me levando para aquele lugar escuro, e eu não estava vendo porque eu tinha dado brecha. Eu dei brecha para o inimigo a partir do momento em que eu me magoei, a partir do momento que eu me achei na razão, que eu era o certo e as pessoas que eram erradas. E era um espírito que estava na minha vida me destruindo, eu não sabia. E no momento que eu liberei perdão, amados, aquele mal foi destruído na minha frente. Ele se dissolveu na minha frente. O coração a mil. E fui dar meu testemunho na igreja. Falei para os irmãos e contei: irmãos, é tempo de liberar perdão, porque só vai subir uma igreja santa, uma igreja pura, sem ressentimento, sem mágoa, porque no céu não entra bagagem. E amados, não vale a pena você guardar ressentimento de ninguém. Vale a pena você se humilhar, vale a pena você se entregar para o Senhor. Olha, ouve a voz do Espírito Santo. Ele quer mudar o teu coração, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer limpar a tua alma, o teu coração. Mas para que isso aconteça é necessário que você se humilhe diante de Deus. Porque a nossa vontade é de querer ser melhor do que os outros, ser mais inteligente, cantar melhor, fazer isso e aquilo melhor. E não aceitamos repreensões, não aceitamos ser contrariados. Não é essa a igreja que o Senhor vai levar, queridos. O Senhor vai levar uma igreja santa, uma igreja pura. E Ele, pela misericórdia dEle, pela grandeza dEle, pelo amor maravilhoso que Ele tem, Ele me deu essa oportunidade de ver isso que estava na minha vida e eu de me consertar. Então, amados, que você possa ser abençoado, que você possa se humilhar diante de Deus, que você possa pedir forças para Deus para você liberar perdão na vida do seu irmão. E que através desse vídeo, não sei, eu espero que tenha ajudado você em alguma coisa que você esteja passando. Meus irmãos, fiquem com Deus, Deus abençoe. E lembre-se, santidade, humildade, santificação diante do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.